Eu queria uma parte, porque estão falando aqui justamente das emendas que eu fiz. Senhor presidente, serei breve, só tentando justificar o nosso posicionamento a favor da manutenção da redação original. A gente tem defendido aqui no Estado do Rio de Janeiro que se convoquem os concursados para todas as áreas em que há vacância de cargos e que há necessidade de fortalecimento dos serviços públicos. Hoje mesmo tivemos uma audiência pública da Comissão de Educação, onde se discutiu a situação do DEGASE, que a gente lutou para que fosse convocada a 6ª turma e agora estamos lutando para que seja convocada a 7ª turma. Tem a situação da Fundação Santa Cabrini, tem a situação dos profissionais da educação concursados, muitos deles, inclusive, que chegaram a ser convocados e depois foram desconvocados pela Secretaria de Educação. Tem profissionais da área de segurança pública. E muitos desses profissionais estão tendo que apelar à justiça para conseguir ser convocados. Alguns casos, como o do DEGASE, por exemplo, tem contratos temporários de profissionais no lugar dos profissionais concursados, o que é um absurdo, porque os profissionais concursados têm que ser valorizados, fizeram prova, foram aprovados e é a garantia de lei que eles devam ser convocados e é a garantia de um melhor serviço público, porque esses profissionais não só foram aprovados em concurso, como passam por um processo de qualificação e de preparação muito mais abrangente, muito mais completo para entrar no exercício da função. Então, como a gente tem vários casos já judicializados e a lei original fala em concursos realizados ou homologados, nos parece que retirar a palavra homologados pode acabar gerando algum tipo de fragilidade. Por que retirou a palavra? Se é redundante, se abunda no significado, não tem problema nenhum manter. O objetivo é aprimorar a lei, é só não enfraquecer. Então, fica essa sugestão, o deputado Luiz Paulo já se manifestou, espero que o deputado Rodrigo Amorim, autor do projeto, também aceite, para incorporar e a gente poder aprovar a lei, que eu acho que aperfeiçoa essa legislação da calamidade pública, no que diz respeito a esse aspecto da suspensão da validade dos concursos. Não, a parte. Eu vou pedir a Vossa Excelência que analise bem a colocação de homologados, porque os realizados já englobam todas as fases do certame, inclusive a homologação. Eu falo isso porque essas pessoas que fizeram concurso aqui, elas, quando fazem o concurso, elas largam seus empregos com a expectativa de que vão assumir algo. Quando elas não assumem, elas depois não conseguem voltar para os seus respectivos empregos. Sim, estamos acompanhando isso aqui há anos, essa luta. Isso aconteceu comigo. Então, o que eu quero dizer, o meu concurso eu tomei posse com mandado de segurança. E depois, o governador deu uma nova posse. Eu passei por isso. E essas pessoas ficam realmente numa situação muito difícil, porque elas também não conseguem reiniciar os estudos devido a uma depressão, devido a um sentimento que afeta o concursando, que é o sentimento de solidão, sentimento de ficar sem dinheiro para estudar para concurso, é uma série de coisas. Então, eu peço uma reflexão para que a gente consiga conversar e passar isso o mais rápido possível. Nós estamos conversando com o autor, com o relator. Isso. Vossa Excelência, fica tranquilo, a gente acompanha esse caso aqui, dos diferentes concursos. Eu estou muito tranquilo. Eu mesmo sou servidor público, eu estou muito tranquilo. Sou concursado. Deixa eu só acabar a minha parte, Excelência. Então conclua, por favor, acabou o tempo. É porque eu estou muito tranquilo. Eu fico só pensativo no sentido de querer colocar uma palavra que já está dentro. Quem pode o mais, pode o menos. Eu não quero aqui, de alguma forma, ofender Vossa Excelência. Só quero dizer que o senhor está dizendo a mesma coisa. Entendeu? Então o senhor está sendo redundante. Eu não estou dizendo, não. A lei original dizia. Mas realizados engloba todas as fases do certame. Bom, Conclui, era só isso. Era só Vamos isso lá, que eu queria conclui. colocar, Tá bom, para que a gente se entenda, para que seja aprovado o mais rápido possível. Deputado Rodrigo Amorim, deputado Luiz Paulo, então, ressaltando, a nossa preocupação é só porque, como estava no corpo original da lei, e já tem muitas ações buscando a convocação dos profissionais, buscando lidar com essa situação dos concursos,
É só que ao mexer num aspecto que não é exatamente do que trata diretamente a lei, é uma tentativa de melhorar a redação, porque há uma redundância na redação, mas a nossa preocupação é que ao retirar a redundância, acabe fragilizando e a gente não quer que os concursados sejam fragilizados. Eu sou servidor público, fui servidor do Estado, sou atualmente servidor federal da Fundação Oswaldo Cruz, também passei por essa situação de ter que lutar pela convocação e acredito que o servidor público é fundamental para a garantia dos direitos da população. Então, a nossa emenda vai nesse sentido. Eu não tenho dúvida que o autor e o relator vão ter sensibilidade de entender a nossa preocupação e vão retornar, nesse aspecto, à redação original. Que se não tivesse na redação original, eu não incluiria. Mas como está, eu acho importante não modificar nesse aspecto para não criar nenhum tipo de fragilidade. Obrigado. O presidente chama a atenção, é porque nós estamos em processo de discussão, senão está chegando mais emendas ao projeto para discutir, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, a questão de ordem. Queria pedir a Vossa Excelência o rigor no tempo, senhor presidente, das discussões, porque está passando muito. Tá? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, demais deputados, trata-se do projeto de lei número 400/2011, de autoria do deputado José Luiz Nance, sobre a instalação de câmeras nas escolas da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, destacar o mérito do deputado Zé Luiz Nancy de se preocupar com uma questão que é fundamental nos dias de hoje, que é a problemática da violência nas escolas. A gente assistiu, nas últimas semanas, episódios de maior visibilidade, como a chacina acontecida numa escola estadual do município de Suzano. Na sequência, viu emergir algumas situações de violência em diferentes escolas, inclusive aqui do estado do Rio de Janeiro, de ameaça, de estudantes portando facas, etc., o que, durante um momento, fez com que a sociedade se preocupasse sobre o fenômeno da violência nas escolas. Agora, a impressão que dá é que, passado o momento imediatamente posterior à tragédia, se esquece de fazer esse debate. Mas esse é um debate fundamental que esse projeto tenta dar resposta. Agora, é importante discutir que a situação das escolas estaduais do Rio de Janeiro hoje é uma situação de penúria. É uma situação de penúria. Não tem porteiro, não tem inspetor, não tem nada. Vai botar câmera? Não dá. A gente tem lutado e vai continuar lutando. Tem que ter concurso público para inspetor, tem que ter contratação também de porteiro, tem que ter equipe. O diretor não pode ser ao mesmo tempo porteiro, inspetor, coordenador pedagógico e diretor. As escolas do estado do Rio de Janeiro hoje sofrem com a falta de pessoal. E isso tem que ser acompanhado de uma ampla discussão sobre elementos que levam à prática da violência na escola. Por exemplo, já foi mostrado que tanto no caso de Realengo, quanto nesse caso de Suzano, os autores tinham vinculações com grupos que atuavam na internet, estimulando o machismo, estimulando a LGBTfobia, praticando uma lógica de organização ilegal que estimula toda forma de violência. As escolas têm que ser espaço também de prevenção à violência, fazendo o debate de gênero necessário para que não haja violência contra a mulher, para que o homem não tenha raiva da mulher se ela não o deseja. É direito da mulher escolher com quem vai se relacionar. E não podem os adolescentes frustrados com as suas dificuldades de relacionamentos afetivos se transformarem em pessoas estimuladas a praticar violência. E não pode a prática de bullying dentro da escola transformar também os adolescentes em vítimas permanentes de ódio, de discriminação, de toda forma de opressão. Então, a gente pensar a dinâmica da violência dentro das escolas nos obriga a refletir sobre uma série de fatores que, se descuidados, podem terminar ajudando a compor o cenário onde vai acontecer
uma tragédia. E, por fim, senhor presidente, tem um elemento nesse projeto também que eu quero discutir, que é um elemento de divergência, que ele não discrimina a sala de aula dos demais espaços da escola. E eu, como profissional da educação, entendo que o bom exercício pedagógico não pode se dar sobre uma lógica de permanente vigilância. Se o objetivo é inibir a violência, se discuta onde no espaço escolar pode ser apropriado colocar mais pessoas, colocar uma lógica de cuidado mais permanente. Agora, o espaço da sala de aula está sob permanente vigilância, me parece um constrangimento ao exercício pedagógico. Eu, quando professor, trabalhei numa escola privada, que tinha uma janelinha, o diretor estava sempre ali com a cabeça na sala de aula. Isso, se não tem um limite da vigilância, acaba virando um constrangimento ao exercício profissional, que nenhuma profissão deve ser submetida. É claro que a atuação do profissional da educação, como de qualquer profissional, deve se pautar pela transparência. Agora, você ter uma lógica de vigilância permanente num processo que pressupõe diálogo, que pressupõe construção coletiva, não me parece adequado. Então, acho que quando o projeto é transformado num projeto autorizativo, ele permite que essas discussões sejam feitas e que a gente possa pensar o ambiente escolar como um ambiente onde a lógica educacional vai se dar pelo diálogo, vai se dar por uma construção de troca entre o educador e o educando. Próxima para discutir, deputado Ferreirinha. A presidência avisa aos deputados presentes que vou encerrar a sessão extraordinária às 17 horas e vou chamar a ordem do dia às 17 horas e 1 minuto. Com a palavra, deputado Ferreirinha, que é autor da emenda. Deputado Valdec. Ok. Deputado, 2 minutos, deputado para cada deputado. Deputado autor de emenda. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, a emenda que foi modificada pelo deputado Márcio Pacheco, ela é uma emenda que, combinada com outra emenda, tem o objetivo de garantir que o projeto de lei avance em diferentes aspectos que a gente entende importantes para a garantia da segurança dos agentes, mas ela é contrária à manutenção do porte de armas, por isso ela suprimia um artigo. O deputado modificou completamente o significado da emenda, dando a ela outro teor diferente do que os autores queriam. Então a gente quer retirar as emendas. O deputado dá o parecer subemendando outras emendas. Já votamos, agora deputado. Não a nossa emenda. Nós já estamos em votação, não é possível. Já estamos, Vossa Excelência sabe bem disso. Nós já estamos em votação e, inclusive, esse expediente que foi usado de outra vez aqui, eu teria que submetê-lo ao plenário e não fez. Eu então, tenho uma questão de ordem, senhor nós presidente. Nós estamos votando, então não é possível nesse momento. Deputado André Ciliano. Segundo ponto, senhor presidente, questão de ordem, é que hoje, inclusive... Não, Vossa Excelência está usando não como questão de ordem. Teve uma audiência como pública da Comissão de emenda. Educação, onde a Deputado. gente discutiu as condições do sistema socioeducativo, que é ligado à Secretaria de Educação. Então, gostaria de solicitar que a Comissão de Educação também desse parecer. Senhor presidente. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente. Deputado Márcio Pacheco. Cadê o relator, deputado Márcio Pacheco? Então, primeiro, voto divergente, acompanhando o relator, deputado Eliomar Coelho. 3-2, contrário. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, demais deputados, acho que é importante ressaltar alguns aspectos do sistema socioeducativo para a gente entender a problemática que a gente está lidando. Hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, a lotação das unidades do DEGASE é de mais de 200%. Isso transforma os ambientes das unidades socioeducativas, especialmente aquelas de internação, num ambiente absolutamente insuportável, tanto para os agentes quanto para os adolescentes que estão lá internados. Menos de 30% dos adolescentes internados no DEGASE hoje conseguem estudar. A política socioeducativa no estado do Rio de Janeiro está completamente contrária aos seus objetivos e aos seus princípios, porque falta a garantia dos direitos
dos adolescentes e dos trabalhadores que estão envolvidos nesse sistema. Há a completa negação do direito. É evidente que num espaço que é uma cela, que deveria ter 4 adolescentes, e tem 16, e tem 10, e tem 15, se estabelece uma dinâmica completa de agressividade, de dificuldade no convívio, o que, além de negar o direito dos adolescentes, torna o trabalho dos agentes ainda mais difícil de se lidar. A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar trabalhando para que a gente consiga transformar o sistema socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro, na prática, naquilo que ele é no plano da lei, daquilo que está previsto no SINASE, como um espaço de garantia de direitos e não de negação e violação. A gente entende que, ao fazer isso, tem condições de avançar para a melhoria das condições de trabalho dos agentes socioeducativos, para fortalecer o perfil estabelecido por toda a legislação brasileira dentro do sistema DEGASE, que é um sistema socioeducativo. Nesse sentido, o nosso parecer acompanha o parecer da Comissão de Transportes. Presidente, eu gostaria de... Vossa Excelência está dando voto divergente, sim ou não? Voto divergente, sim. E lembrar, aliás, convidar os colegas do PSOL que fosse... Contrário, aí tem que se entender aí. Senhor presidente, demais deputados e todos os agentes, todos os familiares, todos os defensores de direitos humanos, todos aqui presentes. A bancada do PSOL vinha discutindo, inclusive, se a gente ia manter esse destaque ou não, porque a gente entende que essa é uma matéria onde a gente, aparentemente, não tem maioria e não fazia mais sentido postergar esse processo. Mas o que o projeto se tornou, transformou numa obrigação nossa refazer esse debate aqui. Em primeiro lugar, eu quero destacar o nosso compromisso com o conjunto dos agentes penitenciários, agentes socioeducativos e conjunto dos servidores públicos, no que diz respeito à sua luta por melhores condições de trabalho. Votamos contra a sobretaxação previdenciária que esses servidores foram submetidos e continuaremos lutando contra todas as tentativas de retirar direito desses servidores. Hoje, fizemos aqui nessa casa uma audiência pública sobre as condições de funcionamento do DEGASE e destacamos desde sempre a nossa preocupação com a garantia dos direitos de todas as pessoas, sejam elas pessoas em conflito com a lei, adolescentes, sejam elas servidores públicos das diferentes categorias que no exercício das suas profissões possam estar enfrentando algum risco. E por isso, não nos privamos de debater seriamente as condições de segurança de cada um e cada uma desses servidores públicos. Agora, o que a gente não concorda é que o sistema socioeducativo, que não faz parte do sistema penal, que faz parte de um sistema próprio de garantia dos direitos das crianças e adolescentes, seja transformado em parte do sistema penal ou prisional. Não faz parte e nós somos contrários. E mais, achamos que à medida que se tenta avançar nesse sistema, não só se viola ainda mais os direitos dos adolescentes, como se piora ainda mais as condições de segurança dos agentes socioeducativos e de todos e todas que trabalham no sistema. Essa é uma posição de quem tem uma preocupação com a política de segurança pública, com a política educacional e com o projeto de país que a gente quer construir. Hoje,
quase 80% dos adolescentes internados no sistema socioeducativo são negros e pardos. Menos de 30% estudam. Mais de 70%, no momento das suas internações, não estavam mais frequentando a escola. O que a gente tem que fazer é restabelecer um projeto de país onde os nossos adolescentes, onde a nossa juventude possa sonhar com o futuro. E temos que debater, sim, as condições de trabalho e de segurança de todos os agentes socioeducativos e de todos os agentes também da segurança pública do nosso Estado. Mas hoje, o que se aprovou aqui foi um absurdo. Foi não só uma tentativa de caminhar no sentido de transformar o sistema socioeducativo em algo estranho à sua concepção e muito mais afeito a uma lógica penal, mas foi um trem da alegria, fazendo com que o porte de arma fosse colocado indiscriminadamente para diversos agentes públicos que não têm, inclusive, nenhuma relação direta com a área da segurança pública. O que foi feito aqui hoje foi um absurdo que transformou esse projeto de lei em algo ainda mais inconstitucional, em algo que serve a uma lógica de encarceramento permanente, que serve a uma lógica de negação dos direitos da população, que amanhã ou depois se volta contra os próprios agentes, como, por exemplo, na proposta de privatização do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. É a mesma lógica que quer fazer a indústria da prisão. É a mesma lógica que quer negar os direitos da população e transformar o encarceramento em um negócio. É a mesma lógica da criminalização da pobreza e da negação dos direitos da população. Essa semana, um carro foi alvejado com 80 tiros, matando um pai de família. Essa é a lógica da guerra que está sendo estabelecida por esse caminho. Nós somos contra. Reafirmamos a defesa de um sistema socioeducativo que garanta os direitos dos adolescentes e condições de trabalho e segurança digna para os seus agentes. Educar não combina com arma e é isso que a gente quer lutar. Para discutir, o deputado Alexandre Freitas. A presidência chama a atenção das galerias.